Bom, então esse é o nosso trabalho de investigação matemática. O tema é perspectiva e projeção. Os membros do grupo, começando pelos do CN, é a Gabi, o Roque e a Andreina. Do segundo CH é o Luiz Miguel, o Enzo Gonzalez, o Matheus Nunes e o João Victor de Almeida, que sou eu. Nossa intenção com esse trabalho é trazer de forma simples, mas ao mesmo tempo completa, os tópicos que envolvem o tema central, que seria o perspectiva e projeção. Visão geral de projeção e perspectiva. Ambos são conceitos em representação gráfica, aplicada em desenhos técnicos, arquitetura, arte e design. Tanto o desenho em perspectiva como o desenho através de vista se valem de projeção para fazer suas representações. A diferença é que no desenho em perspectiva, o observador de um único ponto de observação consegue ver as 3 dimensões da peça. Pontos de fuga. O ponto de fuga é um lugar onde converge 2 ou mais linhas paralelas, reais ou imaginárias, ao infinito em uma imagem. Por exemplo, imagine as linhas que criam a beira de uma entrada e sua projeção para o infinito, ou seja, para a parte inferior da imagem, que vai dar uma sensação de profundidade. Bom, agora dando uma pincelada um pouco maior sobre perspectiva. O ponto de fuga é essencial para a construção de uma perspectiva. Então, o ponto de fuga é um ponto, literalmente, onde vai sair as linhas invisíveis ou visíveis para você construir o objeto, para você construir o cenário, digamos assim, prédios. No slide vocês devem estar vendo uma perspectiva, que ela só tem um ponto de fuga. Então é só um ponto usado para tirar essas linhas invisíveis que vão usar de base para o projetista, para o arquiteto, para o desenhista, fazer ali, usar essas linhas como base e referência para ele desenhar alguma coisa em cima dessas linhas, né? Então, dependendo de quantos pontos de fuga, que são até 3, né? Dependendo de quantos pontos de fuga haver no esboço, no desenho, na perspectiva, diferentes pontos de vista serão vistos, certo? Terão, né? Então, com um ponto de fuga, você vê de uma forma mais longe, de uma questão de vai longe ali, algo pequeno, e conforme vai se aproximando, algo maior. Isso é o mais básico. É o mais básico, eu não sei se vocês já... eu acho que todo mundo, cerca no 8º ano, por aí, fez, quando tinha artes, fez a parte de desenho, onde perspectiva a gente fazia uma linha horizontal, fazia uma estrada, e dava profundidade, né? Uma estrada assim, quase que um triângulo, né? Mas um pouquinho mais aberto na ponta de cima. Então eu não sei se deu para entender muito bem, mas eu acho que a maioria já fez isso. Então esse é um ponto de fuga. Quando tem um ponto de fuga. Quando tem 2, é de uma forma, digamos, um pouco 3D. Um pouco não. Um 3D. Dá para ver um pouco mais de 3D, mas não com tanta profundidade quando tem 3 pontos de fuga. Quando tem 3 pontos de fuga, dependendo do jeito que você vai posicionar o ponto de fuga, dá pra ver muito mais, digamos assim, é muito mais profundo, algo muito mais... vai ter muitas mais linhas como base. Quanto mais ponto de fuga, mais linhas invisíveis. E quanto mais linhas invisíveis ou visíveis, mais espaço, mais dimensão, mais profundidade o artista vai poder proporcionar à sua perspectiva. Então é mais ou menos isso. O ponto de fuga é essencial para a construção de uma perspectiva no geral, sendo ela de uso arquitetônico ou apenas de arte visual mesmo. Então, ponto de fuga é uma ferramenta essencial para a construção de uma perspectiva, certo? Anamorfismo é uma técnica artística que distorce deliberadamente a perspectiva para criar imagens que só revelam sua forma real quando vistas de um ângulo específico. Nessa área de projeção e perspectiva, existem 4 tipos de projeção: projeção ortográfica, projeção paralela, projeção oblíqua e projeção axonométrica. A projeção ortográfica na cartografia é utilizada desde a antiguidade, projetando-se geometricamente pontos da superfície da Terra, como por exemplo, tendo como ponto de vista o infinito sobre um plano tangente. Tem-se uma projeção ortográfica nisso, e essa projeção não é conforme, nem equivalente, nem aborda toda a sua extensão.
A projeção paralela na geometria tridimensional é uma projeção de um objeto no espaço tridimensional em um plano fixo, conhecido como plano de projeção ou plano de imagem, onde os raios conhecidos como linhas de visão ou linhas de projeção são paralelos uns aos outros. A projeção paralela ortográfica ou a projeção ortográfica, os raios de projeção são normais ao plano de projeção. Na oblíqua, eles não são normais. Os tipos mais comuns são as de projeções ortográficas são a vista frontal, lateral e superior. E a projeção axonométrica, que originou as perspectivas axonométricas ou paralelas, é o resultado só da projeção cilíndrica ortogonal sobre um quadro. Na perspectiva, nós temos a linear e a cônica. A linear explora princípios de representação tridimensional em uma superfície bidimensional, como a criação de pontos de fuga e linhas de convergência. Já na cônica, aborda técnicas de representação em que os objetos são projetados a partir de um ponto de vista central, como a perspectiva cônica de um ponto ou de dois pontos. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre a teoria das cores. Primeiro ponto importante é que ela estuda como nós percebemos as cores. Segundo ponto, os mais comuns modelos incluem o RGB e o CMYK. Em si, ela explora a roda de cores e as relações entre tais cores. Agora eu vou falar sobre a teoria do sombreamento. Lida com as representações 3D usando luz e sombra. Outro ponto, os artistas que usam esse sombreamento, eles usam com a intenção de criar profundidade. E as técnicas que incluem sombreamento simples e de textura. E ambos, tanto a teoria da cor como a do sombreamento, têm grande importância artística. Nas áreas de aplicação, nós temos a arte, o design, a arquitetura, engenharia, mapas de satélites, desenhos técnicos, cinema e áreas de construção. Gente, concluindo então nosso trabalho, a perspectiva é crucial para a criação de uma sensação de profundidade e espaço em uma imagem bidimensional. Existem vários tipos diferentes de perspectiva que os artistas podem usar para criar a ilusão de profundidade e espaço.